Ativa e operante. Não, já foi embora a Tayla também. Eu tô aqui, fica tranquila. Qualquer coisa eu tô aqui. Tayla, fala comigo. Eita, Laia. Será que ela caiu? Porque a figurinha dela tá aqui. Acho que ela foi pegar um copo d'água. Esperar ela voltar, então, tá bom? Tranquilo. Or... Deixar aqui escrito. Eu vou ligar aqui minha apresentaçãozinha. Ela já ligou a câmera e tudo. Oh, que prazer imenso vê-la. É que eu ultimamente estava usando um Note, aí não dava para ligar. E agora é o quê? Celular? Computador. Computador mesmo. Legal. Que bom, adoro quando você aparece. Obrigada. Não me sinto tão só. Imagina. Bom, eu vou abrir aqui a minha apresentação, que na verdade já está aberta. E continuando do ponto que a gente estava lá. Não é este. Perdi a mão aqui. Caramba. Poxa. Aqui, ó. Compartilhar. Uma janela. Incrível. Agora sim. Parece que você está no oceano com esse tema. Estou no meu fundo. Quando eu estava no auge da pandemia lá, eu ficava me divertindo, colocando fotos assim de Paris, sabe? A Disney. Então eu falava, olha, gente, hoje eu estou dando aula aqui em Paris, entendeu? Aí eu botava uma foto com o fundo de um hotel, assim, que eu estava tomando café da manhã no hotel. Muito legal. Teve um que eu estava num barquinho que até se mexia na Amazônia. Eu falei que eu estava indo vacinar os povos indígenas lá, de voluntária. Foi muito legal, me divertia com aquele babado. Bom, amigas, amiga, você está vendo a minha apresentação? Sim, reprodução, né? Isso. Agora, tá estranho, por quê? Por que eu não consigo... me achei aqui. Bom, acho que é isso, né? Eu queria ampliar a apresentação, mas não faço. Eu não estou vendo o botãozinho aqui da minha... Achei. Aqui, para ficar mais bonitinho. Aqui fica mais bonitinho. Pronto. Agora eu me ajeito aqui e está tudo sob controle. Pronto. Acho que é isso. Lembra dessa aula, Tayla? Lembro. A gente estava falando sobre os reinos, na verdade. E daí eu falei que nós dividimos em 5 reinos, né? Só que... peraí. Estou perdidinha aqui na minha apresentação. Gente, não dá certo o que eu quero fazer aqui. Tudo bem. Vai assim mesmo. Você tá vendo bem? Tô vendo. Você quer ampliar? Eu queria... agora deu certo aqui. Pronto, já me achei. Fechou. Beleza. Então, foi assim essa aula, ó. A gente começou a ver que os seres vivos estão divididos em 5 reinos. Aí tinha o Monera, o Protista, o Fungo, o Animalia e o Plantae. O Animalia também chamava Metazoa antigamente. Tinha uma mensagem ali que eu comecei a ler e perdi. A Andressa pediu desculpas e disse que não pode estar hoje. Poxa, que chato. Tá bom. Não tem problema, vamos nós aqui. Então, como eu ia dizendo, 5 reinos, né? Sendo que o animal também a gente costuma chamar de metazoa.
E o vegetal a gente também chama de metafita. São nomes antigos, mas que ainda aparecem por aí, tá? Mas aí eu falei que eu ia começar por um grupo que não está em reino nenhum. Por quê? Porque oficialmente ele não é considerado ser vivo, que são os vírus, né? Você está vendo a tela do ciclo? Você está vendo a tela das fotos? Fotos. Pois é. Vou tentar de novo aqui, porque eu não estou gostando disso. Tela inteira. Não quero a tela inteira, eu quero só isso aqui. Compartilha, filho. Compartilhou? Só tá aparecendo você. Ué? Gente, o Meet está compartilhando sua tela. Agora compartilhou, reprodução. Tá. Pronto, é que demorou um pouquinho para abrir. Tá tudo certo? Então, a gente viu que o vírus ele não é considerado um ser vivo porque ele não tem metabolismo, ele não faz reações químicas, ele não tem estrutura celular, ele não tem organela. Ele só tem essa caixinha de proteína dentro da qual está o material genético dele, que pode ser DNA ou RNA. Estes ciclos que eu mostrei para você aqui é de um vírus de DNA, que é um que ataca a bactéria, por isso é chamado de bacteriófago. Então, o mais comum é o vírus introduzir o seu material genético, que é DNA, no DNA da célula, e agora a célula passa a fazer o que o vírus quer, que é produzir novos vírus. Então, ele se reproduz, quando estiver cheio de vírus dentro da célula, a célula explode. Isso se chama ciclo lítico. Agora, às vezes, ele se incorpora ao DNA da célula, da bactéria, mas não começa a agir de imediato, deixa a célula continuar vivendo. E quando a célula se reproduz, o DNA dele se reproduz também. Um belo dia, todas essas células vão começar a produzir novos vírus. E todas vão explodir ao mesmo tempo. E aí a liberação de vírus vai ser enorme. Uma reação em cadeia. Tá bom? Muito bem. Aí é o ciclo lisogênico. Aí eu mostrei para você que esses vírus existem de verdade. E aí estão as fotos aí. Com microscópio eletrônico, porque ele é muito menor do que uma célula. Então não dá para usar o microscópio óptico, aquele com lentes mais comum. Tá. Mas aí vem a parte mais importante de vírus, que são os vírus que têm RNA dentro deles. A história da reprodução vai ser a mesma, só que não. Por quê? Ele também vai ter que invadir uma célula, também vai ter que incorporar o seu material genético no da célula. Porém, agora, o material genético dele é RNA. E o material genético da célula é DNA. Não combina. Tá entendendo? Então, esse vírus vai ter um trabalhinho a mais. Que é o quê? É transformar, dentro da célula que ele invadiu, é transformar o seu RNA, esse Vzinho indica que é o do vírus, tá? RNA viral. Então, ele vai invadir a célula. Esse vírus é daquele mais complexo que eu te falei, que além da cápsula de proteína, tem um outro envoltório aqui, muito semelhante à membrana plasmática das nossas células. Então, quando esse vírus encosta na nossa célula, esse envoltório é tão parecido que a membrana da célula e esse envoltório se fundem como se fossem duas bolhas de sabão. Assim. E aí, essa cápsula com o material genético entra inteira na célula. Porque no outro lá ficava para fora, lembra? Bom, quando ele entrar inteirinho dentro da célula, ele vai começar a trabalhar. O que ele quer? Se reproduzir. Só que ele tem RNA e ele precisa se incorporar a um DNA da célula. Então, ele tem um trabalho a mais, que é transformar o seu RNA em DNA. Agora sim, esse DNA viral pode se incorporar ao DNA da célula. Aí a célula vai ler
esse DNA do vírus e vai produzir novos vírus. Você compreendeu? Sim, sim. Então, essa reação de produzir DNA é muito diferente do que a gente conhecia até então, porque até então a gente só conhecia a célula. E como que a célula trabalha? A célula tem DNA, mas ela tem RNA também. As células têm os dois. A célula tem DNA e produz RNA. Já aprendeu RNA mensageiro? Não. Mas, enfim, é como as células funcionam. O RNA mensageiro copia o DNA. Ah, tá. Que é uma mensagem genética, né? Que está lá no DNA, lá no núcleo. É a mesma coisa parecida com o câncer, né? Mais ou menos, né? É para a célula trabalhar. A célula tem que fazer alguma coisa. Como que ela sabe o que ela tem que fazer? Está no DNA essa informação. Só que quem trabalha são as organelas que estão lá no citoplasma. E o DNA está no núcleo. Essa mensagem está no DNA, tem que ir lá para o citoplasma, para as organelas trabalharem. Então, alguém tem que levar essa mensagem do núcleo para as organelas. Quem leva? É um outro material genético chamado RNA mensageiro. Então, o que a gente conhece de célula, que é o normal? A célula tem DNA, o RNA copia a mensagem, então o DNA serve de molde para produzir um RNA, e aí ele vai para o citoplasma trabalhar. Isso é o que a célula faz, é o que a gente sempre soube. Como é que chama na célula quando o DNA produz o RNA mensageiro? Como é que chama esse processo? Chama transcrição. Você vai ter uma aula disso, provavelmente, lá com o Bruno. Entendeu? Então, o que a gente conhecia é DNA produzindo RNA. Isso chama transcrição. Tá. Aí a gente descobriu os vírus. Outro organismo diferentão. E pior, a gente descobriu vírus cujo material genético é RNA. E não DNA. Mas ele tem que entrar na nossa célula. E ele tem que se incorporar ao nosso DNA. Mas ele tem RNA. Então, você está entendendo que ele é capaz de fazer uma coisa ao contrário do que a gente faz? Ele tem DNA e produz. Ele tem RNA e produz DNA. Então, para isso, ele vai precisar de uma enzima super famosa chamada transcriptase reversa. Por que chama transcriptase? Porque ela faz uma transcrição. Só que é o contrário. Por isso que é reversa. Não é de DNA para RNA. É de RNA para DNA. Entendeu? Então, por causa disso, esses vírus que têm RNA têm esse nome especial chamado retrovírus. Isso aparece pra caramba. Por quê? Porque, por exemplo, o HIV, que é o vírus que provoca AIDS, é um desses tipos. Então, ele entra muito facilmente nas nossas células e ele tem esse trabalhinho aqui a mais para poder se incorporar ao nosso DNA e aí ferrar tudo. Porque a minha célula começa a produzir vírus, explodem as minhas células. No caso do HIV, explodem as minhas células de defesa, glóbulo branco. Aí eu fico sem defesa e morro por causa de qualquer doença. Muito bem. Algum problema com isso? Um pouco difícil, né? O remédio, o medicamento lá que descobriram para controlar a AIDS, não que vá curar, mas para controlar, é um medicamento que impede o funcionamento dessa enzima. Você toma um medicamento, essa enzima é desligada, você tem vírus, só que ele não consegue fazer esta reação. E, portanto, ele não consegue invadir nossa célula. Era um medicamento chamado AZT. Não é da sua época, é da minha época. Na década de 80,
que teve o boom da AIDS, isso era um problemão. O primeiro medicamento que inventaram foi o AZT. Bloqueava a ação da transcriptase reversa. Você já estava contaminado, já estava com o vírus. Só que o vírus não conseguia fazer isso. Então, ele não conseguia invadir o seu DNA e ficava lá quietinho. Você não pode parar de tomar o remédio. Se você parar de tomar o remédio, essa enzima começa a funcionar de novo. Aí os seus vírus, que você já tem, começam a fazer isso de novo. E aí vão se multiplicar e aí a doença progride. Certo? Muito bem. Então, por enquanto, de vírus, você tem que saber que a maioria, as mais simples, são feitos de uma caixinha de proteína e o material genético dentro, que pode ser DNA ou RNA. Se for RNA, ele é chamado de retrovírus. Por que retrovírus? Porque ele faz uma reação ao contrário do que as células fazem, que é essa aqui. Ok? E a última coisa que você tem que saber sobre vírus são as doenças causadas por vírus. Você conhece alguma doença causada por vírus, fora a AIDS, que eu já te falei? Tem várias doenças com vírus. Por exemplo? Mas eu não lembro agora. Tá na moda? Covid. Covid. O coronavírus é um vírus parecido com esse. Parecido. Coronavírus. Ele invade a nossa célula facinho. Por isso que a contaminação é fácil, sabe? Ele está no ar. Entra pelo seu nariz, vai no seu pulmão. A primeira coisa, invade as células do seu pulmão. A tuberculose também pode ser vírus? Não, tuberculose é por bactéria. Bactéria. E é isso que é cobrado de você. Existe muita confusão de doenças causadas por vírus e por bactérias, que é isso que eu quero que você preste atenção. Então, eu vou botar aqui, ó, as principais doenças causadas por vírus. AIDS, tem a gripe aqui também, né? Gripe é famosa também, causada por vírus. A gripe espanhola também? Também. Nossa gripe. O vírus da gripe mais comum, assim, chama influenza, que é da vacina que dão por aí todo ano. Então, gripe, AIDS, poliomielite, que é paralisia infantil. Todas as doenças daquela de criança, sabe? Cachumba, catapora, sarampo, rubéola. A raiva, sabe? Aquela que o cachorro passa pra gente. Eu só vi um vídeo de uma pessoa com raiva. Viu o quê? Um vídeo de uma pessoa com raiva na internet. Aquela baba. Uhum. É horrível. Tem hidrofobia, né? Não gosta de água. Tem vacina. Tem vacina não, tem soro, né? Depois que você é mordido por um cachorro, você periga pegar raiva. Então, você vai tomar o soro para tentar neutralizar esse vírus. Bom, herpes, sabe? Tem herpes labial? Pois é. É um vírus meio fraquinho, né? Dizem que todo mundo tem esse vírus, porque o vírus está aí no ambiente. Mas ele só vai se desenvolver quando o seu sistema de defesa fica fraquinho, por alguma razão, né? De vez em quando a gente fica com o sistema de defesa fraquinho. Aí esse vírus que a gente tem mesmo se desenvolve aqui, ó. Mas a gente logo cura ele depois, né? Meio desagradável, mas o nosso sistema de defesa se livra dele. Hepatite, que dá no fígado, seríssimo. Condiloma. Papilovírus humano. Papilomavírus. Papilomavírus é o HPV, conhece? É sexualmente transmissível. Já tem vacina para isso também. Tanto homens quanto mulheres têm que tomar vacina para um ficar passando para o outro, né? Na mulher, tanto no homem quanto na mulher, esse vírus causa verrugas na área genital. Igual sífilis, né? A sífilis não é bem verruga, né? São feridas mesmo. Aí é uma bolotinha. Bom, o fato é o seguinte, o homem, essas verrugas aparecem externamente no pênis. Ele vê que ele está com essas bolotinhas. Aí ele vai no médico, toma o medicamento e se livra disso. Agora, na mulher, dá na parte interna da vagina, ela não vê. Então, ela não dá para procurar o médico se ela não faz os exames de rotina. Só que aí, com a atividade sexual, machuca essas verruguinhas na mulher.
E isso tende a se tornar um câncer de colo de útero, que é o fundo da vagina. Perigoso esse. Tome a vacina, portanto. Tá bom? Aí tem essas doenças famosíssimas que é dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Tudo é causado por vírus. E nesse caso, esse vírus é transmitido por um mosquito. A Aedes aegypti. Ok? São doenças muito parecidas. Hoje os médicos ainda já estão mais espertos, mas quando surgiu o problema da zika, lembra? Há uns anos aí? Dengue, É um problema. É um problema, porque dá dores no corpo, febre, mal-estar. É tudo mais ou menos igual. Você chega no médico com dor, com febre, mal-estar, o que você tem? Sei lá, nem o médico sabia, não tinha nem exame para detectar se era dengue, se era chikungunya. Hoje já tem. Então, já dá para tratar. De todas essas, a dengue é a mais grave. Por quê? Porque na segunda vez que você pega, dá dengue hemorrágica. A primeira vez dá esse mal-estar horrível, é bem ruim mesmo. De febre, dores musculares, tá vendo? Só que aí, na segunda vez, ela vem, pau! Além de tudo isso, hemorragia interna, o que leva à morte. Então, chikungunya dá dor nas articulações. O primeiro ali é dor muscular. A gente nem sabe quando tá com dor. Você não sabe que você tá com dor, né? É dor, tô com dor. Onde? Tudo dói. Você não sabe se é no músculo, se é na articulação. Como é que o médico vai saber? E a zika também, ó. Também tem febre. Coceiras. Essa é a menos grave, a menos que a mãe, né, a mulher, esteja grávida. E pega a zika. Aí vai ser grave para o bebê que ela está gerando, porque causa microcefalia. Você está ligada no que eu estou falando? Uhum. Já viu? Está atualizado? Isso tudo tem aparecido muito na televisão. Em alguns casos raros, a pessoa... Sarampo, eu vi uma criança que morreu de sarampo. Sarampo, então agora... É porque a mãe não quis vacinar. Pois é, amiga. Quero nem pensar nessas coisas, viu? Estou irritada, assim. Estou muito brava. Bom, às vezes a zika, o vírus da zika, normalmente nas pessoas assim adultas, tal, normal, causa esse mal-estar, febrinha e tal, e beleza, curou. Mas às vezes, raramente, isso atinge o sistema nervoso e causa uma paralisia na pessoa. Pessoa, tipo, parece que entra em coma. Paralisa. Pode ser uma parte do corpo, pode ser o corpo inteiro. Essa doença aí, é a síndrome de Guillain-Barré. Ah, já ouvi falar. Então a zika já causou isso aqui. Em pessoas jovens, em pessoas adultas, às vezes acontece. Depende do organismo. Tá bom? Então, e a febre amarela é causada por um outro vírus e também causa dores, ó, tudo causa dor. Obviamente causa febre. Icterícia é aquela coisa que a pele fica amarelada, esverdeada, sabe? Já vi. Da icterícia. Então, essa é a febre amarela, porque a pessoa fica amarela. Então, essas são as principais doenças causadas por vírus. Fechou? Tá. Olha que informação muito importante que apareceu aqui. Vacinas podem não funcionar porque os vírus são muito mutantes. Então, no caso da gripe, funciona a vacina. Só que cada vez que ele se reproduz, ele sofre mutações. Aí você tem o vírus da gripe hoje. Esse vírus está se reproduzindo. O ano que vem, ele já sofreu tanta mutação que ele já está com outra cara, que essa vacina que você tomou já não serve mais, já não reconhece o vírus do ano que vem. Por isso que você tem que tomar o ano que vem de novo, para atacar o novo vírus que existe lá. Que é o que parece que vai acontecer com o coronavírus também. Isso que eu ia falar. Exatamente.
Cada vez que ele se reproduz, ele muda um pouquinho. Então, provavelmente, o ano que vem, nós vamos ter que tomar vacina de novo, pelo que parece, né? Porque essa aí a gente ainda não conhece direito, né? Então, às vezes, não adianta. Por que não tem vacina contra a AIDS? Porque ele é altamente mutante. E você, assim, toma vacina hoje. Você até poderia produzir uma vacina contra o vírus da AIDS, ok. Mas é muito mutante demais. E como é que você pega a AIDS? Não é com relação sexual? Ou injetáveis, né? Sim, transfusão de sangue, assim. Se você tomar vacina hoje, vai saber lá quando que você vai ter uma relação com alguém contaminado. O ano que vem? Daqui 2 anos? Essa vacina que você tomou não adianta nada. Porque o vírus já é outro. Compreende isso? Sim. Isso é uma informação importante. O vírus é muito mutante. E outra informação importante. Não adianta tomar antibiótico se você está com doença viral. Porque antibiótico só destrói bactéria. Tuberculose, por exemplo. Certo? Mas quando eu estou com gripe, eu tomo antibiótico. Mas por que você toma antibiótico? Porque o vírus da gripe baixou sua resistência. E aí você vai pegar bactérias, por exemplo, na garganta. Inflama a garganta. Já teve dor de garganta? Aquelas placas brancas aqui. É bactéria aquilo, não é o vírus. Aí você toma antibiótico para destruir essas bactérias. É uma consequência do vírus da gripe, entendeu? Mas para o vírus da gripe não adianta você tomar antibiótico. Isso é muito importante. Beleza? Beleza. E aí tem fotos dos vírus com aquele outro envoltório. O influenza, que é o da gripe. Olha o coronavírus aqui, ó. Isso é a nossa... Lindão ele, hein? Ai, eu acho bonito o vírus, professora. Faz a linha aí, ó. Isso aqui grandão é a nossa célula. Nossa célula. O vírus é isso aqui, ó. Você tá vendo como a membrana da célula se parece com esse envoltório do vírus? Aí ele gruda assim, faz assim, ó. Pum! Aí ele entra quase que inteiro na célula, muito facilmente. Esse é o HPV do condiloma, lá do câncer de colo de útero. Esse é o da dengue. É o HIV. Olha aqui, ó. Isso é a nossa célula. Esse é o vírus. Ele encosta no vírus e faz assim, ó. E entra. Coisa de louco. E aqui também. Coisa de outro planeta, né? Muito interessante. Bom, acabou o vírus. Agora, nós vamos estudar bactérias, que é do reino Monera. Lembra dos 5 reinos? Monera, protista, fungi, animal e vegetal. Animalia, plantar. Entendeu? Pois é. Então, agora eu estou entrando num reino mesmo, que é o primeiro reino lá mais simples, Monera, onde estão os seres unicelulares procariontes. Sabe o que é procarionte? São células que não têm o núcleo organizado. O material genético, o DNA dela, fica solto no citoplasma, não tem uma membrana nuclear. Quando uma célula tiver uma membrana nuclear protegendo o material genético, ela chama eucarionte. Tá ligado? Você já viu uma bactéria? Esse esqueminha da bactéria aqui tá bem completo. Mas você tem que saber, se é uma célula, tem que ter membrana plasmática, que é essa linha aqui em volta, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, membrana plasmática. Essa linha aqui. Tem que ter o citoplasma, que é o meião dela lá, onde estariam as organelas. Só que uma célula procarionte só tem um tipo de organela, que são os ribossomos. Você já estudou isso? Já vi bastante. É porque eu não sei se você tá, eu tô indo bem devagar, porque eu não sei se você sabe. Posso ir mais rápido um pouquinho? Ou não, tá bom? Pode. Você me fala, porque... Não, tá bom. Né, eu não sei o quanto você sabe disso, às vezes fica chato. Tô relembrando. Então, é porque a gente sabe, mas tá escondido lá nas profundezas do seu ser. Tem que buscar.
Então é uma célula. Se tem célula, se é célula, tem que ter uma membrana plasmática, um citoplasma com as organelas aí. No caso de uma procarionte, só tem ribossomos, são os pontinhos. E o material genético, que é DNA. O material genético da célula é DNA, tá? Aqui tem uma coisinha, tá vendo? Chamada plasmídio. É uma coisa que acontece com as bactérias muito interessante, que às vezes um pedacinho do DNA dela se desprende. Então, isso aqui é um pedacinho de DNA. Isso vai ser importante na hora da reprodução dela, que eu já vou te contar. Então, tem o DNA principal lá, né, que é o cromossomo da bactéria, DNA dela. E tem esse pedacinho que se destaca e fica ali. DNAzinho aqui, ó. Tem alguns genes aqui. Tá me acompanhando? Tá. Agora, como é uma célula procarionte, além de ter membrana plasmática, também tem uma parede mais dura, mais resistente, que é essa aqui, membrana esquelética, também chamada de parede celular. Dá forma para ela, protege ela. Então, célula procarionte, além da membrana plasmática, tem uma parede. Ok? Um dia você vai ver que a célula vegetal também tem uma parede. Tem a membrana plasmática e tem uma parede. Mas a composição química é diferente. Lá, a célula vegetal, essa parede é feita da famosa celulose. Aqui é outra composição química. É uma glicoproteína. Deixa para lá. Mas tem parede. Então, às vezes, eles querem que você saiba quais células têm parede. Nossas células têm parede? Não. Só tem membrana plasmática. Célula de vegetal tem parede? Tem. Feita de quê? Celulose. Célula de bactéria tem parede? Tem. Feita de quê? Glicoproteína. E tem uma outra que tem parede, que é a célula de fungo. Célula de fungo tem uma parede feita de um material muito louco aí, chamado quitina. Você já ouviu falar de quitina na escola, não? Não, né? Não. Tá, tudo bem. Um dia eu vou falar para você, mas não agora. Você entendeu como é uma bactéria? Agora, olha o detalhe. Detalhes são importantes. Tá vendo a membrana plasmática aqui que faz essa dobrinha? Essa dobrinha é chamada de mesossomo. Então, a ideia é que esse mesossomo sirva para ajudá-la na divisão celular, quando ela vai se reproduzir. Você já vai ver isso também, daqui a pouco tem uma figurinha. E também a reação da respiração, sabe que é uma reação para produzir energia? Para a bactéria, essa reação de respiração, de produzir energia, ocorre nessa membraninha aí, que é, né, uma dobrinha da membrana plasmática que chama mesossomo. Então, aparentemente, está relacionado com reprodução e com respiração. Então, essa é a estrutura de uma bactéria. É a célula bem simples. A parede vai dar vários formatos para ela. Se for bolinha, essa que está aí não é bolinha, é compridinha. É um bastão. Chama bacilo. Agora, se for redondinha, uma bolinha mesmo, chama copo. Às vezes aparece de duas em duas, chama diplocopo. Às vezes aparece enfileiradinha, uma atrás da outra, aí chama streptocopo. Ou às vezes aparecem amontoadinhas que parecem um cachinho de uva. Aí chama estafilococo. Cada uma vai causar uma doença diferente, ou às vezes não causa doença também. Mas só para exemplificar, eu acho um pouco demais para você, nesse momento, ter que decorar isso. Mas, enfim, eu vou te falar. Pneumonia, por exemplo, é causado por um diplococo. Na verdade, chama pneumococo. O estafilococo, ele costuma causar infecções alimentares.
Sabe assim, quando você deixa um alimento fora da geladeira, depois passa mal, às vezes as bactérias se desenvolveram lá. Pode ser estafilococcus. Streptococcus são essas de causa inflamação de garganta, por exemplo. Tem várias coisas, né? Eu estou te dando alguns exemplos só. O vibrião é uma bactéria que tem formato de vírgula. Como assim de vírgula? É um bastão torto. Tá uma salsicha? Ah, já vi, sim. Salsicha é reta, né? Tinha que ser linguiça, né? Linguiça, eu acho. Whatever. O vibrião é a vírgula. Bacilo é esse aqui que eu estou desenhando para você. Tem um famoso, que é o que causa tuberculose. Você perguntou da tuberculose. É o famoso bacilo de Koch. Koch com K, que é o nome da pessoa, do cientista. Bacilo de Koch causa tuberculose. E o espirilo tem forma de espiral, né? Como o nome está falando, é um bastão compridinho assim, tortinho, enroladinho, que é o que causa sífilis, por exemplo. A gente falou, tá? Então, se der para você saber alguma coisinha disso, ótimo, né? Mas nesse momento, assim, que a gente não tem muito tempo, vamos para coisa mais geral, né? Então, tá aí, ó. Ué, que estranho que ficou esse slide, ficou com as flechinhas aqui. Mas era para sair só essa figurinha, ó. Fiz alguma caca. Mas aqui é um esqueminha dessas formas que eu te falei. Cocos, Streptococcus, Estafilococcus, bacilos. Tem umas que podem ter flagelos, ó. Espirilo. É assim, tá vendo? E o vibrião. Tem uma doença, sabe a cólera? Conhece uma doença chamada cólera? É causada por um vibrião. Vibrião colérico. Dá uma diarreia louca, amiga. Tá chegando gente aí, ó. A outra Tayla também é parça. O Bruno está aí. Oi, Bruno. Não sei se ele tá meio... E a Juliana sumiu. Bom, então tá aqui, certo? Certo. Isso são as fotos delas vistas ao microscópio. Ele mandou oi. Oi, Bruno. Entendeu? Essa aqui é vista ao microscópio, né? Microscópio óptico comum, aqueles de lentinha, dá para ver. Você faz uma coloração e tal. A Tayla falando comigo. Perdão por chegar atrasada. Imperdoável, Tayla. Assim, eu, Tayla, a outra, a parça. Meio parça só. Mas tudo bem, chegou, é importante chegar. Bom, isso aqui é aquele espirilo, que é o que causa sífilis. E isso aqui são bastonetezinhos, tá? Então, eu trago para provar que elas existem, senão você não acredita, você só vê figurinha. Aí fica, isso aí não existe. Existe, viu? Isso aqui é uma célula de defesa do nosso corpo, é um glóbulo branco do nosso corpo. Ó, membrana plasmática, que é o nosso citoplasma e o núcleo da nossa célula. E isso aqui, amarelo assim, são bactérias que ele está fagocitando na tentativa de defender o nosso corpo. Sabe fagocitar? Engloba a bactéria, digere ela, destrói ela. Nosso sistema imunológico funciona em parte assim. Tayla, a outra Tayla número 1, Tayla número 2. Tá bem? Fala aí comigo também, viu? Aparece também, se quiser, fica à vontade. Bruno também pode aparecer, pode falar, pode dar palpite. O Bruno manja muito de citologia, né? Pode deixar. Tá bom. Então eu deixo. O que é isso? Adivinha o que é isso? Bactéria em cima de alguma coisa. Muito bem. O que é essa alguma coisa? Vou te falar. É a ponta de um alfinete. Nossa. Visto ao microscópio. Então, tem bactérias em cima de tudo. Todas as coisas que você tem aí, o seu corpinho, por dentro, por fora, tem bactérias assim, ó. Algumas não fazem nada. Outras fazem até coisas interessantes. E algumas causam doença. Aí, tome antibiótico e mata elas. Só que aí você mata as boas também. Isso pode causar problema também.
Por isso não pode tomar antibiótico aleatoriamente. Tem que ir no médico. Isso aqui é uma placa de Petri, que é o que a gente usa em laboratório para estudar bactéria. Ah, eu já vi isso pessoalmente, muito da hora. Então, por exemplo, você está com dor de garganta, eu pego um cotonete, passo na sua garganta e passo nessa placa de Petri, que tem essa... É uma gelatina vermelha ali, né? Nesse caso aqui, que é nutriente para ela. Aí você passa aqui o cotonete, na hora você não vai ver nada, né? Aí você põe numa estufa, essas bactérias vão se reproduzir e vão formar essas pelotinhas, que são colônias de bactérias. A minha professora de anatomia do curso de técnico, ela guarda todos esses negócios assim, na casa dela. Ela tinha que ser professor de biologia. Eu já cheguei a guardar uma cobra morta no freezer da minha casa. Minha mãe adorou, né? Porque era na faculdade, na época da faculdade, eu tive que fazer o esqueleto. Qualquer bicho eu podia escolher, eu escolhia de cobra. Então eu fui lá no Butantan e pedi se eles podiam me fornecer uma cobra, me ensinar, inclusive, né? Me explicar a técnica de fazer um esqueleto, eles me ensinaram. Nossa. E pegaram uma cobra que já estava morta. E bacana que a funcionária foi super fofa, porque ela limpou a cobra para mim, tirou as vísceras e tirou a pele. Ficou assim, só a carninha no esqueleto, sabe que nem um peixe, vamos dizer assim, só que é uma cobra, né? E aí eu levei para casa e botei no freezer. Aí eu fui fazer agora. Que interessante essa sua aventura. Rolê aleatório. Qualquer dia eu trago a foto da... Eu acho que eu tenho por aí a foto do esqueleto, ficou super bonitinho, mas dá um trabalho desgraçado. Bom, tudo bem. Eu conheci uma professora de biologia que criava em aquários, né, em coisas baratas. Aí eu não sou uma bióloga assim tão fanática, não, tá? Tenho coragem, não. Eu até tenho uns babados aqui que um dia eu vou te mostrar, mas nada assim meio nojentinho, não. Eu sou mais urbana, sabe? Tá. Bom, continuando bactéria. Podem ser autótrofas ou heterótrofas, você sabe o que é isso? Podem produzir o próprio alimento ou não. Elas têm que comer algo. Podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. O que significa isso? Para fazer respiração, que é para produzir energia, ela pode usar oxigênio, mas também ela consegue fazer isso sem oxigênio também. Então, tem algumas que são aeróbicas, tem algumas que são anaeróbicas, e tem algumas que são optativas. Se tem oxigênio, ela usa. Se não tem, ela faz sem oxigênio mesmo. Então, o que é legal você saber de bactérias é a importância que elas têm. Uma das importâncias que eu botei aí é que esse processo de respiração anaeróbica é chamada de fermentação. E essa fermentação acaba produzindo coisas que me interessam, comercialmente falando. Então, por exemplo, no leite tem bactérias, são os lactobacilos. Eles vão fermentar o leite, esse leite vai azedar e vai virar iogurte. Sacou? Uhum. Minha mãe usa esse negócio desse. Isso, kefir. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Eu tenho kefir também, umas bolinhas, né? Aquilo lá são pelotes de bactérias, tá? Agora tem vinagre aqui. O vinagre é a mesma coisa, só que é com vinho. Então, quem produziu o vinho lá da uva, né? Foram bactérias. Pegaram o suco da uva lá, fermentaram, virou vinho. Isso é uma etapa. Numa outra etapa, se a coisa for para frente, continua essa fermentação, tem um processo lá, tudo, e aí vira vinagre. Então, você já ouviu falar em bebidas fermentadas e bebidas destiladas? O vinho é uma bebida fermentada, porque foram bactérias que fizeram. Cerveja... Ah, não, cerveja é feita com fungo, deixa para lá. Mas é fermentada também. Agora, cachaça é destilada, não tem nada a ver com as bactérias.
É um processo de destilação, sabe? Evapora os babados lá da cana-de-açúcar. Então, essa é uma importância econômica. Mas tem uma importância ecológica também. Elas são importantes para o ecossistema. Nós vamos estudar algumas que fazem coisas para o ecossistema. Tem algumas dentro do nosso corpo, imagina você, que produzem vitaminas. Mas tem algumas que podem causar doença também, né? Então, também tem a importância para a saúde, né? Então, tá aqui, ó. Uma listinha do que as bactérias podem fazer. Algumas fazem decomposição da matéria. Quando a gente tiver ecologia, eu vou te falar que isso é muito importante. Se não fossem esses organismos decompositores, o planeta seria um amontoado de cadáveres. E de cocô também, né? O cocô também é decomposto. Quem são decompositores? Bactérias, algumas, e alguns fungos também. Importantíssimo isso para o ecossistema. Voltaremos a falar disso. Bactérias são vidas. Agora, mutualismo é uma relação que algumas bactérias têm com outros organismos em que ambos se ajudam um ao outro. Já estudou mutualismo? Vou te dar um exemplo rapidinho. A vaca, ela precisa digerir celulose, porque ela só come vegetal. Mas ela não produz enzima para digerir celulose. Como é que ela resolve esse problema? Dentro do estômago dela tem bactérias que produzem enzima que digere celulose. Para ela, né? Ela digere celulose para ela, bactéria. E sobra uma parte para o boi, a vaca. Agora, a bactéria ali dentro está protegida e consegue o alimento. O boi consegue alimento para ela. Se você tirar as bactérias de dentro do boi, ambos morrem. Mas não poderia ser parasita também, esse bicho? Parasita se causar o mal. Aí não causa mal, causa o bem. Tá. E o boi também causa coisa boa para a bactéria. Então, é uma troca de favores. Tá. Super importante. É sempre que for fazer mal, é parasita. Fora isso... Exatamente. Um dia nós vamos ver essas relações também. Por isso que eu não estou querendo entrar em detalhe agora. Então, outras bactérias são parasitas, olha lá. Então, aqui você tem algumas doenças causadas por bactérias. Tuberculose, que é lá do pulmão. Também pneumonia do pulmão, só que é uma outra bactéria. O tétano, que a gente pega, por exemplo, se machucando, né? Geralmente a gente fala que é em ferro, né? Coisa enferrujada, mas pode ser assim, você toma um capote de skate no asfalto, se tiver contaminado o asfalto, você pode se contaminar nessa ralada aí. Então, quando você sofre um acidente desse, vá para um negócio de saúde para tomar um soro para quebrar o efeito dessas bactérias para não desenvolver o tétano. É muito perigoso, isso leva à morte. A sífilis, como eu te falei, que é sexualmente transmissível. E essa leptospirose é uma bactéria que está na urina do rato. E isso é transmitido para nós, no nosso caso aqui, assim, quando dá enchente é muito comum. Por quê? Porque você, às vezes, anda no meio daquela água. Que a única coisa que eu penso é nisso daí. É muito nojento, né? Então, ela é famosa por causa desse babado das enchentes, que é uma coisa muito comum para nós, né, na cidade. Então, leptospirose, causada por bactéria. Então, é muito comum aparecer questão assim, assinar alternativa que só tem doença causada por bactéria. E aí, nas alternativas, eles misturam tudo. Dá uma confusão. Vai aparecendo meus e-mails aqui. Ó! Olha, sai. Não sei como é que tira isso aqui. Tchau. Bom, agora, bactérias que causam doenças, elas próprias são usadas para produzir a vacina contra ela mesma. Tá? Medicamento não poderia ser também? O medicamento normalmente vai matar a bactéria que está dentro de você. A vacina é para você mesmo, o seu sistema imunológico, conseguir cuidá-la. Não é um remédio que você tomou para matá-la. Compreende? Um dia nós vamos falar de vacina também.
Mas que nem o coronavírus aí. Como é que se faz vacina para coronavírus? É com o coronavírus. Por isso que o pessoal tem medo. E quem não sabe, entra em pânico. Porque a gente usa o vírus. Claro que ele é tratado em laboratório. Ele é enfraquecido. Ou então um pedaço dele só. E é injetado em você. Pô, isso para quem é leigo dá um medão. Por isso que as pessoas têm medo. Mas não tem problema. Você vai receber aquele pedaço de vírus, o seu organismo vai achar que é o vírus mesmo, e aí você vai produzir anticorpos. Nossa, maravilhoso. Ai, a ciência. Isso é lindo. Olha, chegou alguém aí, acho que é o iPhone. Chegou a pizza. Tá bom? E agora, modernamente, engenharia genética. O que é isso? Os biólogos aí, os geneticistas, engenheiros genéticos, eles conseguem pegar as bactérias e botar lá dentro delas genes que eles quiserem. Lembra desse pedacinho de gene, de promoção aqui de DNA que saiu? Quando descobriram isso, tiveram uma brilhante ideia. Eu vou produzir um gene que eu quero produzir insulina humana para tratar os diabéticos. Pô, mas onde que eu vou conseguir insulina? Vamos ensinar a bactéria a produzir insulina. Como? Eles já são capazes de produzir um gene humano no laboratório que faz produzir insulina. E enfia na bactéria aqui, ó. Isto se incorpora ao DNA da bactéria. Ela começa a ler isso aí e começa a produzir insulina. Quando ela se reproduz, isso passa para os descendentes. E uma galera de bactérias fica produzindo insulina. É maravilhoso. Antes disso, os diabéticos tinham que usar insulina de boi. Algumas pessoas tinham rejeição. Aí dava problema, né? Aí descobriram a engenharia genética capaz de produzir insulina humana mesmo, é com gene humano mesmo. Só que é a bactéria que está produzindo. Isso é engenharia genética, moderníssimo. Então, tudo isso é importante. Esse plástico está aqui porque tem bactérias que eles já conseguem criar um gene que faz a bactéria produzir uma espécie de plástico. Só que é um plástico biodegradável, assim, né? Que decompõe mais rápido, não fica aí centenas de anos no ambiente. E também produzem bactérias que são capazes de digerir o plástico de verdade. Outro dia eu vi um programa que tinha um cara, o cara era físico molecular. Eu nem sabia que existia isso. Físico molecular. E o que ele estava trabalhando? Ele estava produzindo uma bactéria desta forma que fosse capaz de digerir pneu. Porque pneu não decompõe, mas nem com reza brava. Fica séculos aí no ambiente. Você faz o quê com tanto pneu? É um problema ecológico. Então, isso também está sendo feito. É feito aqui nas universidades brasileiras, na Unicamp, na USP, no mundo inteiro, claro, né? Mas nossos cientistas fazem isso tranquilamente hoje em dia, tá bom? E aí vem a reprodução que eu te falei. Pode ser assexuada, que é a coisa mais simples do mundo. Uma célula de bactéria se divide em 2 células filhas. Isso é bipartição ou cisparidade. Pronto. Geneticamente iguais. Isso é importante. Uma reprodução assexuada produz descendentes geneticamente iguais. Cópia do DNA vai para as filhinhas. Tá vendo a dobrinha aqui do mesossomo? Ó? Eu te falei? Ele ajuda nessa duplicação aqui. Então, uma das funções é a reprodução. Agora, o babado forte de bactéria é que ela é capaz de fazer uma reprodução sexuada, muito louca, chamada conjugação. Aí é uma foto de bactéria se dividindo, ó, de verdade. Olha como que é a conjugação. Um belo dia, pirlim-pim-pim, uma bactéria encontra a sua alma gêmea lá, a sua cara metade. Né? Aquela coisa. Uma delas produz
uma ponte de citoplasma. Eu sempre imagino isso aqui como se fosse o Homem-Aranha, sabe? Jogando a teia de areia, assim, sabe? Assim, parece isso na minha cabeça, na minha imaginação. Então, uma bactéria dá uma cuspida na outra, né? De citoplasma, e forma uma ponte. Lembra do DNAzinho que está aqui, ó? No plasmídio? Ela duplica e passa para outra. Ou seja, alguns genes dessa bactéria passaram para outra que não tinha. E pronto, acabou a conjugação. Olha por que essa reprodução é estranha. Ela não aumenta o número de indivíduos. Começou com 2 indivíduos, aconteceu a conjugação, se separaram, continuam 2 indivíduos. Mas por que eu considero isso uma reprodução? Porque foi gerado aqui, ó, um organismo novo, geneticamente, que é esta, com algo mais. Então, tem umas características a mais que ela não tinha antes. É isso que eu chamo de variabilidade genética. Eu só tinha esse tipinho no ambiente. E esse tipinho. Depois que algumas fazem conjugação, eu continuo tendo esses tipinhos e mais um tipinho. Aumentei os tipos de bactéria que tem no ambiente. Isso é variabilidade genética, próprio de reprodução sexuada. Complexo esse conceito. Você compreendeu? Tá muito corrido? Cansadinha? Não, tô de boa. Olha Eu lá. gosto de biologia pra caramba. Eu também gosto. Então, eu tô falando aqui até, sabe? Tudo bem. Ó, aqui uma bactéria. Jogou assim o citoplasma, ponte de citoplasma para outra. E vai mandar um genezinho, tá? Então, um exemplo prático. Vamos supor que essa bactéria aqui tenha um gene que dê resistência a antibiótico para ela. Olha que legal. Legal para ela, né? Não para mim. Agora, essa bactéria aqui não tem esse gene, ela não é resistente a antibiótico. Um belo dia, fazem conjugação. Justamente o genezinho que dá resistência para antibiótico é o que vai estar no plasmídio. Ele duplica e manda para lá. Toma uma cópia para você. Pronto. Essa bactéria que não era capaz, que não era resistente, passou a ser. Viu como é bom que aconteça isso? Para elas, não para nós. A reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética. Isso é muito importante. Porque a reprodução assexuada produz todo mundo igual. Fechou? Pode partir para outra? Quer fotografar? Quer fazer alguma coisa aí? Não. Bom, então nós já vimos os vírus e as bactérias. Bem rápido, né? Alguma pergunta de vírus ou de bactérias? Então tem que saber a estrutura dele, a cara dele, a importância dele, se causa doença, se faz coisa boa, o que faz. E como se reproduz. É isso que você tem que saber. Então, resumindo, tem que saber a cara, a importância e a reprodução. Resumindo muito, né? Agora vamos mudar de reino. Chegou alguém aí. Já é o próximo professor. Ai, já deu 8 horas, não acredito. Gente, eu preciso falar menos. Não consigo. O professor já chegou. Então, eu vou ter que ir embora. Ah, que bem. Você sabe que acho que foi ontem. Não sei se foi ontem. Parece que não teve uma aula aí. E eu só fui ver aquilo depois de um tempo que já era muito tarde. Eu poderia ter pego aquela aula. Mas eu vi só depois de muito tempo. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Muito obrigada pela presença de vocês, das Tailas. Um grande beijo para todos e todas. E até semana que vem. Até. Beijos. Tchau, de nada. Tchau, boa noite. Boa noite para vocês também.
Tchauzinho. Tchau.